Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das passagens mais intensas e, eu diria até, dramáticas da literatura antiga, o segundo capítulo do livro de Oséias. É uma história e tanto. Fala de traição, de consequências bem dolorosas, mas no fim de uma redenção que parece quase impossível. Vamos juntos desvendar essa narrativa que é, de fato, fascinante. A narrativa já começa jogando a gente bem no meio do conflito com essa declaração, que é, no mínimo, chocante. A esposa, nesse discurso, ela basicamente revela o X da questão. Ela acredita piamente que tudo o que ela tem, sua provisão, sua segurança, vem dos amantes, e não do marido. Essa frase é a chave que prepara o terreno para tudo o que vai acontecer a seguir. Então, o ponto central para a gente entender essa história é que ela funciona como uma metáfora muito profunda. O texto está construindo uma alegoria poderosa sobre a relação entre Deus, que é retratado como marido fiel, e a nação de Israel, que seria a esposa que se desviou, que foi infiel. E aqui é crucial a gente entender o que o texto quer dizer com prostituição. Não é sobre um ato literal, mas é uma figura de linguagem para falar da infidelidade espiritual. Os amantes que Israel persegue são, na verdade, os deuses pagãos, como Baal, a quem o povo começou a adorar, quebrando aliança com o Deus que os tinha libertado. E é aqui que a história revela uma ironia bem trágica. A esposa vai atrás dos seus amantes, achando que eles são a fonte de tudo de bom que ela tem. Só que o texto deixa bem claro, foi o marido, o tempo todo, quem deu o grão, o vinho, o azeite, a prata, o ouro. Ou seja, ela estava, na verdade, usando os presentes do marido para adorar os amantes, sem nem se dar conta de quem era a fonte verdadeira de tudo aquilo. Bom, como em qualquer relação que se quebra, as ações têm consequências. E aqui o texto não economiza nas palavras para descrever o preço dessa traição. O que vem agora é uma série de julgamentos que têm um objetivo claro: mostrar como a escolha da esposa foi vazia e sem sentido. O julgamento começa com uma inversão total das bênçãos. O marido ameaça tirar as roupas dela, a proteção dela e transformar o que era uma terra fértil num deserto seco, a ponto de matá-la de sede. É uma imagem muito forte que simboliza a remoção de toda a provisão e segurança que ela antes tinha como certas. E o juízo vai se aprofundando, afetando cada área da vida dela. A fratura na relação se espalha para a família, para as festas da comunidade e até para a própria terra. As vinhas e as figueiras, que ela achava que eram o pagamento dos amantes, são destruídas. É um desmonte completo do mundo dela, forçando-a a encarar de frente a realidade das suas escolhas. Mas veja bem, esse julgamento todo, por mais severo que seja, não é só punição por punição. Existe uma estratégia por trás disso. O marido está, de propósito, criando um cenário para forçar a esposa a uma reflexão profunda. Essa imagem é de uma força incrível. O marido não apenas a deixa ir, ele ativamente bloqueia o caminho dela até os amantes. Os espinhos e o muro não são para prender, mas sim para impedir que ela continue nesse caminho de autodestruição. É uma intervenção dura, mas que tem um propósito muito claro. E aqui a gente vê o objetivo final dessa estratégia tão dura. Frustrada, sem encontrar os amantes e sem nada, a esposa finalmente tem um momento de clareza. Ela se lembra de como as coisas eram melhores antes, com o primeiro marido. O ponto crucial é esse. A dificuldade a leva à memória e a memória a leva ao desejo de voltar. Que jornada, hein? Uma história de traição, julgamento e um despertar doloroso. Mas, será que a história termina aqui, com uma esposa arrependida voltando só por desespero? Ou será que tem algo mais profundo acontecendo? E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada de tirar o fôlego. O mesmo deserto, que antes era lugar de julgamento, está prestes a se tornar o palco de uma das mais belas promessas de reconciliação. A história está longe, muito longe de acabar. Percebe a mudança no tom? O mesmo marido que disse "eu a farei como um deserto", agora diz "eu a levarei para o deserto". Mas dessa vez não é para julgar, é para atraí-la, para um novo cortejo, para falar ao seu coração. É uma iniciativa de pura graça que parte dele. A restauração que ele promete é completa. O que foi tirado é devolvido, mas de um jeito transformado. O Vale de Acor, um lugar que lembrava problema, se torna uma porta de esperança. E talvez o mais importante, a própria natureza da relação muda. Ela não vai mais chamá-lo de meu Baal, que significa meu mestre, mas sim de meu marido, um termo de intimidade, de parceria. O que vem a seguir não é só um concerto do casamento antigo.
É a criação de algo totalmente novo, uma aliança que não pode ser quebrada. É o clímax de toda a história. Para a gente ter uma ideia da dimensão do que está por vir, precisamos entender o que significa desposar. Na cultura da época, o desposório era um compromisso tão sério e com tanta força de lei quanto o próprio casamento. Para quebrar um desposório era preciso um divórcio, ou seja, o que está sendo prometido aqui é de uma seriedade absoluta. A primeira parte da promessa já ataca a questão da duração. Depois de toda uma história de infidelidade e separação, a nova aliança é estabelecida para sempre. É uma promessa de permanência, de segurança eterna. A segunda parte descreve o fundamento, a base dessa nova relação. Não é algo baseado em sentimentos que vêm e vão, mas em pilares sólidos: justiça, retidão, amor leal, que é a benignidade, e misericórdias profundas. É um amor que é, ao mesmo tempo, justo e compassivo. E, finalmente, a terceira parte da promessa vai direto na raiz do problema original. O desposório será infidelidade, a resposta direta à infidelidade. E qual o resultado final? Um conhecimento verdadeiro e íntimo de Deus, substituindo a ignorância e o esquecimento do passado. A restauração descrita aqui vai muito além do casal. Ela é, digamos, cósmica. Inclui segurança, com uma nova aliança que se estende até os animais. Inclui provisão abundante, com a própria terra respondendo em harmonia. E o mais importante de tudo, restaura a identidade. Aqueles que eram não povo, agora são chamados de meu povo. E assim, a gente termina com essa pergunta, que na verdade resume toda a jornada de Oséias 2. É uma narrativa que nos força a pensar sobre a natureza de uma aliança, as consequências da quebra de confiança e o poder de um amor redentor que não só perdoa, mas cria algo novo e eterno a partir das ruínas. A transformação de não povo para meu povo é, no fim das contas, o coração pulsante dessa história.